Olá pessoal, bem-vindos ao canal Exatas para Todos, um canal que tem como foco a matemática básica. Inscreve em nosso canal, siga a gente no Instagram, valeu pessoal! Pessoal, hoje nessa aula nós vamos falar de um assunto muito importante na matemática. Regra de 3. Cai em todo concurso, Enem, vestibular, além das provas de matemática no ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo, nonos anos, ensino médio, na sua vida, no dia a dia, a regra de 3 a gente faz constantemente, mesmo sem perceber. Essa aula é muito importante, mas muito importante. Quer aprender regra de 3? Assista o nosso vídeo até o final. Mas para aprender regra de 3, é importante a gente falar primeiramente de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Se você aprender isso, regra de 3 para você vai ser a coisa mais fácil que pode existir na matemática. Vamos lá! Fácil, extremamente fácil. Grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, nome difícil, né? Grandezas diretamente proporcionais. O que vem a ser isso? Eu vou te mostrar de uma maneira bem simples, e você vai ver, você vai entender. Vejam só, receita de bolo. Olha só, eu gosto de fazer bolo, hein, pessoal? Vamos lá. Nessa receita de bolo, eu vou usar 3 ovos, 2 copos de farinha de trigo e 1 copo de leite. Professor, o que tem a ver essa receita com grandeza diretamente proporcional? Ah, eu vou te mostrar. Vem comigo, vamos lá. Ou seja, para fazer o bolo, eu vou usar 3 ovos, 2 copos de farinha de trigo, aqui não é propaganda não, viu pessoal, dessa farinha de trigo, e 1 copo de leite. E eu vou mostrar para você justamente aqui o que são grandezas diretamente proporcionais. Nessa receita, eu vou explicar para vocês a questão primeiro da grandeza, do nome. Tá, na física isso é muito fácil e evidente, pessoal. Temos grandezas escalares e vetoriais, mas aqui não é o caso. Na matemática, as grandezas são justamente os produtos que eu estou utilizando. Nesse caso aqui, 3 ovos. Então, os ovos aqui representam uma grandeza. 2 copos de farinha representa outra grandeza. E o leite representa outra grandeza. Essa relação aqui, olha, eu utilizo 3 ovos, 2 copos de farinha e 1 copo de leite, são as grandezas que estão se relacionando nesse exercício, né? Nesse exemplo que eu estou passando para vocês. Então, ovo, farinha e leite são as grandezas que estão se relacionando aqui. Eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Então, o que vocês precisam agora entender é que grandeza é isso. Depois vocês vão ver em exercícios que isso vai mudando. Mas para a regra de 3, entendam esse aspecto. Beleza, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, o que nós podemos falar? Ó, eu afirmo para vocês o seguinte, para fazer um bolo, eu vou gastar 3 ovos, eu vou gastar 2 copos de farinha e eu vou gastar 1 copo de leite. Ok, eu começo a estabelecer uma relação entre as grandezas, ovo, farinha e leite. Tá certo? Vejam só, eu estou dizendo para vocês que para eu fazer o bolo, eu gasto 3 ovos, 2 copos de farinha e 1 copo de leite. Ok, então vem comigo. Só que agora eu quero fazer um bolo que é o dobro desse bolo que eu estou propondo inicialmente, que são 3 ovos, 2 copos de farinha e 1 copo de leite. Pessoal, é lógico, você fala, professor, moleza. Lógico, o quê? Se você quer fazer um bolo 2 vezes esse, 2 vezes, então você vai usar 6 ovos, não é verdade? Beleza, vou usar 6 ovos. Eu vou usar, ao invés, né, de 2 copos, eu vou usar o quê? 4 copos de farinha e o leite eu vou usar o quê? 2 copos de leite, não é verdade? O que eu fiz? Multipliquei tudo por 2. Ó, pessoal, prestem bem atenção. Aqui está o pulo do gato. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Se eu utilizar 6 ovos,
Logicamente, eu vou precisar utilizar 4 copos de farinha e 2 copos de leite. Observem que houve uma relação. Eu dobrei todos os meus ingredientes que eu estava utilizando no bolo. Eu dobrei. Vejam só, as grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Quando eu altero uma, eu também altero outra. Se eu altero o ovo, eu preciso alterar a farinha, que precisa alterar o leite. Observem que existe uma relação. Então, se eu alterei no mesmo modelo, por exemplo, eu dobrei o ovo, a farinha foi dobrada. Quando eu dobrei o ovo, eu passei a ter 6 ovos. Quando eu dobrei o ovo, eu passo a precisar de 4 copos de farinha e passo a precisar de 2 copos de leite. Ou seja, eu dobrei tudo. Se eu dobrei tudo, elas são diretamente proporcionais. Vamos lá. Vejam só. A gente tinha visto que eu utilizo 3 ovos e para 2 copos de farinha. Nós vimos isso na folha anterior. Só que agora eu quero 12 ovos, vou apagar aqui, eu quero 12 ovos, ou seja, quantos copos de farinha eu vou utilizar? Veja só, pessoal, olha só, nós tínhamos 3, eu sei que eu utilizava 2 copos de farinha. Agora, vejam só, eu estou usando 12 ovos. Veja só, quantos copos de farinha eu vou utilizar? Por uma dedução lógica, e por enquanto eu quero que você faça a dedução, porque o objetivo ainda não é aprender a fazer a regra de 3, o objetivo é aprender o que são grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, e grandezas inversamente proporcionais. Tá, olha só, 12 ovos eu multipliquei o 3 por quanto? Por 4, não é verdade? Ou seja, eu multipliquei por 4 vezes a minha quantidade de ovos. Eu quero fazer um bolão gigante. Tá, se eu multipliquei aqui por 4, se eu multipliquei o 3 por 4 vezes, eu também preciso multiplicar o copo de farinha também por 4. Observem, isso aqui nós estamos falando que elas são proporcionais. Por quê? Porque elas estão aumentando na mesma proporção. Multipliquei por 4 aqui, estou circulando. Eu também vou multiplicar outra grandeza. Olha, já estamos falando bonito. A outra grandeza, que é o copo de farinha, também por 4. Para 3 ovos, eu utilizo 2 copos de farinha. Para 12 ovos, eu utilizo 8 copos de farinha. Observaram? Então, vejam só. Tanto ovo quanto farinha, se eu multipliquei a quantidade de ovos, eu preciso multiplicar pela mesma quantidade os copos de farinha. Então, as duas grandezas a gente chama de proporcionais. Olha que legal, são grandezas proporcionais. Professor, que letra mais feia! É verdade, a letra tá difícil. Nesse exemplo aqui, agora eu quero utilizar, em vez de 3 ovos, eu vou utilizar 9 ovos. Vocês se lembram, vejam só, que inicialmente a gente tinha uma receita assim: 3 ovos, eu utilizo 1 copo de leite, não é verdade? 1 copo de leite. Agora, eu quero utilizar 9 ovos. Quantas vezes eu estou multiplicando aqui o 3 para obter 9? Não são 3 vezes? Então, olha só, agora eu quero utilizar 9 ovos na receita. Quantos copos de leite eu vou utilizar? A mesma quantidade aqui que nós multiplicamos os ovos, eu tenho que multiplicar outra grandeza, que é o leite. Ou seja, eu também preciso multiplicar o leite por 3. 3 vezes 1, 3. Ou seja,
3 ovos, 1 copo de leite. 9 ovos, eu utilizo 3 copos de leite. Observem que eu multipliquei tanto os ovos quanto multipliquei o leite, certo? Então, se a quantidade de ovos, veja só, se a quantidade de ovos aumentou, a quantidade de leite também precisou aumentar. Tá vendo que as duas aumentaram? Quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Nesse caso, eu já sei que eles são grandezas, não é verdade? Ó, grandezas, né? Letra linda. Agora eu já sei que elas são proporcionais. Eu sei também, porque um aumenta, a outra também aumenta, não é? E sei que elas são diretamente. Por que diretamente? Vejam só, se eu aumentei o ovo, o leite aumentou também. Isso quer dizer que elas são grandezas diretamente. Linda letra, linda letra. Proporcionais, porque nós já sabemos, na mesma proporção. Subiu aqui 3 vezes, o leite também subiu 3 vezes. Ok, pessoal? Agora, nós vamos fazer outra relação, leite e farinha de trigo, dentro daquele exemplo simples da receita. Então, vamos lá. A gente sabia que para cada 1 copo de leite, eu utilizaria 2 copos de farinha de trigo. São grandezas, né? O leite e a farinha de trigo. A gente já sabe que são grandezas. Eu já sei também que, olha só, agora eu multipliquei o copo por quanto? Por 6, ó. Eu quero fazer uma receita grande, vem a famiagem toda. Beleza? Então eu sei que agora eu vou utilizar 6 copos de leite. Tá? Se eu multipliquei por 6 aqui, veja só, a quantidade de leite subiu. A minha quantidade de farinha também vai ter que subir. Então, em vez de 2 copos, eu vou utilizar agora, multiplicando por 6, 12 copos de farinha de trigo. Então, vejam só, são grandezas, beleza. As duas subiram, são diretamente proporcionais. Então, grandeza, leite e farinha de trigo. As duas subiram o quê? 6 vezes as duas. Então, elas são diretamente proporcionais. E como a matemática é uma sequência, nós vamos iniciar fazendo exercícios de regra de 3 simples para grandezas diretamente proporcionais, que foram essas que a gente viu. E eu vou ensinar para vocês o macete da seta. Prestem atenção, o macete da seta que é fenomenal e fácil. Pessoal, essa matéria sobre regra de 3, a gente explica muito mais muito mais profundamente, com muito mais exercícios, no treinamento que nós temos, só que as vagas estão fechadas por agora. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. Olha o exercício básico aqui de regra de 3. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Quantos litros de álcool são produzidos com 30.000 quilos de cana-de-açúcar? Beleza, olha só, eu tenho 2 grandezas, pessoal. A ideia de grandeza já precisa entrar na sua cabeça. Eu tenho a grandeza álcool e a grandeza cana-de-açúcar. Beleza, ele fala assim, com 6.000 quilos de cana, então vou colocar aqui, ó, com 6.000 quilogramas, é bom sempre colocar a unidade de medida. De cana, eu produzo 500 litros de álcool. Ótimo. Aí ele fala assim, quantos litros de álcool? Olha aqui, ele já deu uma relação. Quantos litros de álcool? Então, eu vou colocar um X aqui embaixo, porque eu não sei. Mas ele me fala utilizando cana-de-açúcar. Quantos quilos de cana? 30.000. Beleza. Então, vejam só. 30.000 quilos, eu produzo quantos litros de álcool? Vejam só. Se eu com 6.000 produzo 500, com 30.000 quilos eu vou produzir quantos? Pessoal, tá, vamos lá. Prestem atenção aqui. Olhem essa grandeza que tem números. Esqueça agora que tem X. Nós vamos explicar o macete das setas. Prestem atenção. Vejam só. Se a cana 6.000, depois aumentou para 30.000, não é verdade?
6.000 quilos, depois 30.000. O que eu vou fazer? A minha seta coloca no sentido que está aumentando. Ó, a seta aqui, ó, está aumentando. Vejam só, primeiro era 6, passou para 30. Ok, agora o mais importante é a do X. Essa aqui é a mais importante, a colocação da seta. Vejam só. Tá. Com 6.000 quilos, eu produzo 500 litros de álcool. Com 30.000 quilos, pessoal, eu vou produzir mais ou menos litros de álcool? Presta atenção, vou fazer de novo a pergunta. Com 6.000 quilos, eu produzo 500. Com 30.000 quilos, eu tenho que produzir mais, não é verdade? Eu sei que esse X, eu não sei a resposta, mas eu sei que esse X aqui, ó, ele é maior do que 500, mas eu não sei qual o valor dele. Eu não sei, eu só sei que ele é maior. Se ele é maior, pessoal, e nós já falamos que a seta vai sempre para o sentido do maior, eu sei que a seta vai estar nesse sentido. Por quê? Porque o X é maior do que o 500. A seta ficou nesse sentido porque o 30.000 é maior do que o 6.000. Quando as setas estão no mesmo sentido, eu não preciso mexer com nada nem inverter. Basta eu colocar um sinal de igualdade aqui, ó. Igualdade entre essas grandezas aqui que eu vou resolver o exercício. Vamos passar para a próxima página, vamos lá. Para a gente resolver a regra de 3, então nós já temos aqui, ó, 6.000 sobre 30.000, transformei em uma fração, é igual a 500 sobre x. Vejam só, aquilo que eu tinha, eu transformei em uma fração, tá? Ó, 6.000 eu produzo 500, não é verdade? 30.000 eu vou produzir quanto? Então, ok. Vamos cortar para simplificar a fração, ficar mais fácil a solução, ó. Aqui eu tenho 3 zeros, posso cortar 3 zeros sobre 3, não é verdade? Então, ficou da seguinte forma, ó, 6 sobre 30 é igual a 500 sobre x, não é isso? 6 sobre 30 igual a 500 sobre x. O que a gente faz agora? Vamos multiplicar cruzado, não é verdade? Para a gente resolver o exercício. Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, nós temos 6 vezes x igual a 30 vezes 500. Não é verdade? Então, 6x igual a 15.000. O que a gente faz agora? O que tem x fica de um lado, o 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, não é verdade? Então, ficou x igual a 15.000 dividido por 6. X igual 15.000, se a gente simplificar aqui, 15.000 por 2 dá 3, por 2 aqui vai dar 7.500. 7.500 por 3, nós vamos obter 2.500 litros. Olha só, é muito importante você colocar a unidade de medida. Ele está pedindo, ó, quantos litros de álcool? A resposta foi dada em litros. Veja só, se para 6.000 ele fez 500 litros, para 30.000, quantos litros? 2.500 litros de álcool. Vejam só a importância da seta. A seta, pessoal, como ela estava no mesmo sentido, tanto com relação à grandeza cana-de-açúcar, quanto relação à grandeza álcool. Vocês se lembram? A seta estava para baixo, aqui que representa cana e aqui que representa o álcool. A gente não alterou o sentido, ali se o x estava em cima ou embaixo. A gente manteve como o exercício pediu. Depois vocês vão ver que quando as grandezas forem inversamente proporcional, a seta vai ficar diferente, aí você vai precisar inverter para resolver, ok? Vamos para outro exercício, vamos lá. Para construir um muro de 20 metros, foram necessários 4.500 tijolos.
Se eu quiser fazer um muro de 60 metros, quantos tijolos serão necessários? Beleza, pessoal? Nós temos duas grandezas. Primeiro, o muro, né? O tamanho do muro. Ou seja, ele fala o seguinte, ó. 20 metros de muro, vou colocar 20 metros, eu gasto, ó, 4.500 tijolos. Beleza. Aí ele fala o seguinte, e se eu quiser fazer 60 metros? Olha só, estou colocando, ó, unidade, a mesma unidade de medida, 60 metros. Quantos tijolos eu vou gastar? X. Eu não sei quantos tijolos eu vou gastar se eu precisar fazer um muro de 60 metros. Beleza. Tá, vamos lá. Agora vem a questão da seta, que é extremamente importante. Ok? Essas grandezas, ó, presta atenção. 20 metros eu vou gastar 4.500 tijolos. 60 metros eu vou gastar mais tijolos, não é verdade? Observem a primeira coluna aqui, ó. 20, 60 não é maior do que 20, então a minha seta vai ficar para baixo. Ela indica aquele que é maior, veja só. Ela indica o que é maior, beleza? Tudo bem, tá. Se 20 metros eu utilizo 4.500 tijolos, pessoal, eu vou construir mais do muro, são 60 metros. Esse X aqui, ele vai ter que ser maior, vou precisar gastar mais tijolo. Eu sei que esse X é maior do que 4.500, eu sei disso, mesmo sem calcular. Se com 20 metros eu gasto 4.500 tijolos, pessoal, com 60 metros eu preciso gastar mais, ou seja, o X é maior. Quando isso aqui acontecer, vejam só, pessoal, você vai montar da seguinte forma, ó, uma fração, ó, 20 sobre 60, fácil, igual a 4.500 sobre X, beleza? Quando isso aqui acontecer, veja que ficou igualzinho, o X estava embaixo, permaneceu embaixo, 4.500 em cima, permaneceu em cima, então eu não mexi. Quando nós fizermos o exercício de grandezas inversamente proporcionais, aí você vai ver que altera. Mas não é o caso aqui agora. Vamos lá para a solução. Vamos lá. Primeiramente, eu já vou simplificar aqui até para facilitar. Vejam só. 0 eu corto com 0. E aqui em cima eu divido por 2, vai dar 1. Divido por 2 embaixo, vai dar 3. Então eu obtive assim uma fração da seguinte forma. 1/3 igual a 4.500 sobre X. A gente multiplica cruzado, não é verdade? Multiplica cruzado. 1 vezes X, pessoal, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vou pôr X. E vou fazer direto. 3 vezes 4.500 dá 13.500. 13.500 o quê, pessoal? Preste atenção. Nós estamos falando, o X está onde? O X está em tijolos. Nós estamos falando de ó, que letra linda, tijolos. Fácil, não é, pessoal? Professor, tá muito fácil, muito fácil. É só isso aí? Se for só isso aí, tá tranquilo. Realmente é fácil mesmo. E agora nós vamos entrar em grandezas inversamente proporcionais. O muro foi construído por 2 pedreiros em 60 dias. Para construir um muro idêntico, eu contratei 6 pedreiros. Em quantos dias o muro ficará pronto? Então vamos lá. Primeiro as grandezas que nós temos, pessoal. Pedreiro, nós temos 2 pedreiros. Olha que legal. Quantos dias eles gastaram? 60 dias. Beleza, ok. Ok, estabelecemos a primeira relação. Tá. Só que agora ele fala... Só que eu quero construir um muro idêntico, é o mesmo muro. Só que eu contratei 6 pedreiros. Beleza, 6 pedreiros. Quantos dias eles vão gastar? Pessoal, prestem atenção aqui agora. Fique aqui com a gente. Nós vamos entrar agora em grandezas inversamente proporcionais. Como eu disse anteriormente, esse assunto a gente vai entrar profundamente, que é regra de 3, que é no nosso treinamento. As vagas ainda não estão disponíveis, não estão abertas, mas logo estarão. Vamos lá, vejam só. Eu disse para vocês que a seta vai sempre no sentido do número maior. Veja só, eu tenho 2 pedreiros e aqui embaixo eu tenho 6. Então, simples, a minha seta
vai para o 6, não é verdade? Sai do 2 e vai para o 6. Ô, seta feia, hein, gente? Tá, vamos lá. Agora prestem atenção aqui, pessoal. Aqui está a grande jogada da regra de 3. Veja só. 2 pedreiros constroem o muro em 60 dias. Eu peguei 6 contratei 6 pedreiros dessa vez. Eles vão construir o muro em mais de 60 dias ou menos de 60 dias? E agora, pessoal? É lógico, se o 2 eles gastaram 60 dias para construir, se eu contratar 6 pedreiros, eles vão gastar menos. Então, o X ali, ele é menor do que 60. Ele é menor do que 60. Se o X é menor, vou apagar aqui, se o X é menor, lembra? A seta está no rumo do maior, ó. A seta vai para o rumo do maior. 60 é maior do que esse resultado aqui. O que acontece, pessoal? Olha só agora o que vai acontecer. Essa aqui não vou mexer, essa fração. Vai ficar 2 sobre 6. Eu não mexi. Igual. Essa agora eu vou inverter a situação. O x que estava embaixo, ele vai para cima. E o 60 que estava em cima vai para baixo. Ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos simplificar. Dá para simplificar por 2 dá 1. Por 2 dá 3. Então, eu vou ter uma fração da seguinte forma. 1/3 igual a x sobre 60, não é verdade? Multiplica cruzado, 3 vezes x igual a 1 vezes 60, não é verdade? O 3 está multiplicando, passa para cá dividindo, ó. Passa dividindo, não é verdade? Então, vamos lá. X igual a 60 dividido por 3. Resposta do exercício, 20. 20 o quê? 20 dias. Ou seja, prestem atenção, ó. 2 pedreiros gastaram 60 dias. 6 pedreiros vão gastar o quê? 20. Vocês viram que é menor? Então, a grandeza inversamente proporcional é isso. Quando eu aumento de um lado, diminui do outro. Inversamente. Olha o nome, pessoal. Inversamente. Aumento de um lado, diminui do outro. Vamos para outro exercício. Vamos lá, rapidamente. Uma equipe de 10 professores gastou 30 dias para corrigir as redações de sua escola. Se a equipe tivesse 20 professores, quantos dias corrigiriam as redações? Pessoal, regra de 3 simples, nós sabemos o seguinte, ó. 10 professores, quantos dias? 30 dias. Ok, simples, ó. 10 professores gastaram 30 dias. É uma relação, uma proporção, tá? Se a equipe tivesse 20 professores, beleza. Se a equipe tivesse 20 professores, quantos dias? Tá vendo? Ó? Quantos dias? Olha aqui, quantos dias? Então, eu vou pôr o X embaixo do dias. Então, ok, até agora, facinho. Agora, vamos para a seta. Pessoal, esse é o macete, prestem atenção. Olha só, a seta sempre está na direção do número maior. Vamos analisar a primeira aqui. 10 e 20, a primeira grandeza, né, dos professores aqui. O 20 é maior do que 10. Beleza, então eu sei que a seta está para baixo, ou seja, na direção do 20. Agora vamos prestar atenção aqui. 10 professores levaram quantos dias? 30. 20 professores vão levar mais do que 30 ou menos do que 30 dias? Pessoal, é lógico que serão menos do que 30 dias. Então, eu sei que o X é menor do que 30. Se ele é menor do que 30, nós já falamos isso, que a seta vai na direção do que é maior, a seta vai estar nessa direção. Por quê? Porque o 30 é maior do que o X, mesmo sem eu saber o resultado X. Ok. Então, vamos lá, agora montar facilmente a regra de 3. Ó. A primeira eu não mexo. Então, vamos lá. 10 sobre 20 igual. Agora eu inverto. Vejam só, o x estava embaixo, eu joguei ele para cima. X sobre 30. Ok? Então, essa aqui, ó, isso aqui é o detalhe a ser observado. Então, vamos lá.
Resolvendo, eu vou cortar 0 com 0 para ficar fácil, não é verdade? Então, nós temos uma fração assim, 1 sobre 2 meio igual a x sobre 30. Vamos multiplicar cruzado, não é verdade? Então, nós temos que 2 vezes x igual a 30. O 2 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, não é verdade? Então, nós temos x igual a 30 sobre 2, que é igual a 15. 15 o quê? Nós estamos aqui, o x não está embaixo de dias, estou circulando aqui, ó que coisa feia que eu estou fazendo. Tá, vamos tirar. Então, 15 dias, ok, pessoal? Exatas para todos, o canal de matemática básica. Siga a gente no Instagram, inscreva em nosso canal. Valeu, pessoal, até a próxima!